com os meus relacionamentos? Ok. Eu estou feliz na forma com que eu me relaciono com o dinheiro? Também é relacionamento. Eu estou feliz da forma com que eu me relaciono intelectualmente, com que eu busco conhecimento? Eu estou feliz com isso? Onde eu tenho que jogar mais luz nesse momento? Aí já começa a surgir a consciência. Então eu já começo a identificar o meu estado atual. Como é que eu estou agora? Fazer um diagnóstico. A fazer um diagnóstico. E a gente precisa pensar nessa totalidade do ser humano. O ser humano já vem lá de Sócrates, que depois, independente de religião, mas depois São Tomás de Aquino veio e já cunhou essa questão da totalidade do ser humano, que ele é de forma material, forma causal, forma eficiente. Ou seja, o ser humano ele é corpo, ele é matéria, mas ele também é espírito, ele é alma. Ele é forma de pensamento, ele é tipo psicológico e ele é propósito. Ele é propósito também. Então, se eu for pensar no meu pacientezinho ali, para tratar só a fala dele, mas sem olhar para aquele ambiente que ele está inserido, sem eu olhar para a história dele, eu não consigo tratar. Eu não consigo. Por quê? O ambiente é soberano. Então eu preciso olhar para essa história dele. E muitas vezes eu vou olhar, eu vou dar ali ferramentas para que ele possa se curar, estratégias para que ele possa se habilitar ou reabilitar, mas existem barreiras que podem impedir sim que ele tenha um bom resultado. E com a gente é assim também. Eu identifico o meu estado atual, beleza, diagnostiquei, estou feliz com esse resultado aqui, não estou feliz, agora o que eu vou fazer? Eu quero chegar, eu estou aqui, eu quero chegar lá. Não, então agora é só traçar um plano de ação e seguir A, B, C, que é bonitinho. Nossa, se fosse assim, estava todo mundo tão bem. Por que muitas vezes a gente sabe o que fazer, sabe exatamente o que fazer e não faz? Nós temos um conceito que é o do livre-arbítrio. Só que a gente precisa entender que a gente não é tão livre assim. E se a gente não parar para pensar e trazer isso para a consciência e começar a agir intencionalmente, a gente se torna escravo do acaso. O nosso cérebro, ele tem um sistema chamado de sistema reticular ascendente. O que é isso? É o nosso sistema atencional, aonde eu coloco o foco expande. Então, onde eu estou, porque tudo aquilo tudo aquilo que entra através do meu sistema sensorial, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu sinto, ele entra para mim e expande. Quer ver? Você compra um carro, e aí você comprou o carro de tal marca, e de repente você fala assim para o seu esposo, nossa, mas parece que agora eu só vejo esse carro. Porque o meu sistema atencional está focado nesse carro. E aí é onde tem a viradinha de chave, porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não programa a nossa mente, não programa o nosso cérebro para aquilo que a gente quer. Então, eu quero ter relacionamentos mais saudáveis, eu quero ter uma vida financeira legal, eu quero criar filhos fortes e saudáveis emocionalmente, mas eu escuto todos os dias, não estou dizendo que é errado, tá, gente? Mas a questão é, todos os dias eu estou escutando funk. Não está congruente. A gente precisa parar e pensar sobre isso, nessa congruência dos nossos desejos com a vida que a gente leva. Porque aquilo vai entrando. E o nosso cérebro entende aquilo como uma verdade. Então, é uma comunicação.
É uma comunicação. E aí, tudo que eu comunico, eu penso. Tudo que eu penso, eu sinto. E tudo que eu sinto leva a um sistema de crenças que levam ao resultado. Quer ver? Eu estou aqui falando, vou falar para vocês. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Sempre gosto de brincar. Mas não é para vocês pensarem, tá? Não é para pensar, viu, gente? No elefante cor-de-rosa com sainha roxa de bolinha amarela balançando no balanço. Não pensa. Quem deu conta de não ver o elefante? Você não viu? Então você não está treinado. O senhor viu o elefante? Então, assim, às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer isso, pois você faz, porque é uma comunicação. É uma comunicação. Então, se a gente pensar, estado atual, estado desejado, plano de ação, beleza. E aí eu já dei aqui uma solução. Melhorar a nossa comunicação. Então, passar a ser intencional naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo, naquilo que eu vou buscar para mim. A parte sensorial, das nossas entradas sensoriais mesmo. Já é um caminho. Mas, Liliana, olha, eu já fiz isso e não deu muito certo, não. Aí é onde a gente precisa buscar se aprofundar mais, e isso a gente vai ter aqui na Natália, que são as terapias. Quando a gente vê que a gente não consegue, a gente traça aquele plano de ação, existem barreiras, e muitas vezes elas não foram liberadas pelo nosso subconsciente. A gente vai precisar mexer um pouco mais. Isso é necessário. Oi? Alô? Eu acho que não preciso, não posso falar. Está todo mundo ouvindo, né, gente? Então, é necessário que a gente mexa um pouco mais. E a gente precisa estar preparado para isso. O nosso cérebro, ele só vai liberar a informação depois que a gente preparar, depois que a gente estiver pronto, né? Não libera. Então a pergunta é, eu estou feliz com os meus resultados? Sim. Então não, beleza, continua. Eu não estou feliz? Não estou. E vou buscar e realizar aquilo que eu acredito. Então, dos 7 aos 12 anos, principalmente, nós temos um sistema de crenças formado e a gente passa a acreditar naquilo ali. Então, se eu não trago aquilo ali para a luz, de repente, alguma crença que eu possa ter me limita a alcançar o que eu preciso, o que eu quero. Um exemplo muito esdrúxulo, mas talvez eu ouvi muito meu pai e a minha mãe falando que dinheiro não traz felicidade, que a pessoa rica é ruim, que não sei. Então, eu vou gostar de dinheiro, gente? Não vou. E eu trabalho, sabe? Trabalho muito, baixo dinheiro, mas de repente, o dinheiro vai tudo embora. Ou eu não consigo fazer também. Então, às vezes eu tenho muita capacidade, só que o meu merecimento, é desse tamanho. Então, é aquela pessoa que fica coisando. Sabe o que é coisar? Você faz, não chega o verbo, você está coisando. Eu coiso, não vai coisar mais. Você fica coisando. Faz o trem e nada acontece. Ou aquela pessoa que vive endividada, é aquela pessoa que tem muita crença de merecimento, mas não tem capacidade, não consegue fazer. Ela tem merecimento. Então, a pirâmide, vamos pensar numa pirâmide. A base é o ser. A base da pessoa, do ser humano, é o ser. Primeiro, eu sou. Por isso eu gosto de me apresentar de quem eu sou, filha amada de Deus, filha do Davi, Maria, porque é isso que eu sou. Eu não sou como um de outro. Isso é o que eu faço, que é da segunda etapa da base da pirâmide. Isso é o que eu faço, isso não me define. E eu estou falando isso porque isso já me definiu um dia. E não é fácil. Eu era conhecida há anos atrás como a Liliana da Pai. Trabalhei na Pai muitos anos. Então era a Liliana da Pai. Essa Liliana da Pai, então eu me achava, né? Liliana da Pai, né? E o dia que eu saí da Pai, quem eu era? Aí um monte eu falei, houve uma crise de
assim, eu sou libriana. Nem do meu nome eu gostava. Então, eu não consegui voltar para minha casa sem ser a general, porque na pai era general, né? Faça isso, faça aquilo, delete aqui, né? Muito dinâmica com tudo. Quando cheguei em casa, aí eu comecei para o meu marido, não precisa faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E aí, vocês acham que deu certo? Deu muito errado. Dá ruim. E eu comecei a ter crise de identidade, porque na minha essência, se a gente for falar de essência, a minha essência ela é realmente de comando. Está na minha essência mesmo. Isso aí não é ruim, não é algo ruim. Só que depende de onde a gente está. Então, o comando para o trabalho, dependendo do cargo que você exerce, é muito bom. Se você está em casa, a gente tem que aprender também. Então, quando a gente parte dessa questão do autoconhecimento, eu estou falando justamente disso, eu saber como é que eu vou reagir de acordo com as minhas, com o que eu preciso. Isso é a tão sonhada inteligência emocional, porque muito se fala hoje de inteligência racional. Sim ou não, gente? Porque fulano passou na UFG, fulano, né, tem doutorado, né, a gente estava falando isso aqui. Mas e aí a inteligência emocional? E aí? Eu sei, eu conheço, eu tenho aqueles conhecimentos todos, mas na hora de eu me relacionar com o outro, eu tenho dificuldade. Porque eu não tenho competências de inteligência emocional. Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, tem até livro dele muito legal sobre inteligência emocional, ele fala das competências de inteligência emocional. E para a gente falar que uma pessoa é competente, o que ela tem que ter? O que vocês acham que ela tem que ter? Para a gente falar que uma pessoa é competente. Experiência. Comprometimento. E ser proativa, né? Proativa. Tudo isso engloba. Conhecimento, bons resultados. Tudo isso envolve ser uma pessoa competente. Por quê? Se a gente resumir tudo que vocês falaram, se resume em conhecimento. Então, para você falar que uma pessoa é competente, ela tem que ter conhecimento. Para você falar que uma pessoa é competente, o Noel falou experiência. E para você ter experiência, você tem que ter o quê? Habilidades. Então, uma pessoa competente, ela tem conhecimento, ela tem habilidade, ela tem, mas não adianta só conhecimento e habilidade. Teve gente que falou de proatividade. Perfeito. Porque ela tem que ter atitude. Se ela tiver conhecimento, tiver habilidade e não tiver atitude, ela não é competente. Eu vou além, gente. Eu vou além. Porque, infelizmente, eu passei nessa vida por pessoas que têm conhecimento, que têm habilidade, que têm atitude, mas não têm caráter. E aí não adianta também. Não adianta. Então, hoje, para ser competência, a pessoa precisa ter conhecimento, habilidade, atitude, caráter, e eu vou mais além ainda. Propósito. Tem que ter propósito. Ela precisa saber para onde ela quer ir. Ela precisa saber qual a finalidade, o porquê, e esse porquê é aquele separado com acertos e conflitos. Qual é a razão? Por que ela está fazendo? Por que ela está caminhando? Senão a gente fica o quê? Fala aí para mim. Se não tiver um propósito, a gente fica o quê? Coisando. Não existem competências. Ali eu dei uma luz. Coloquei lá, consciência, certo? Depois da consciência, se eu ficar só ali, eu sou assim, mas é assim mesmo, eu nasci há 10 anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba mais, ou então a síndrome da Gabriela, né? Não vai mudar nada. Só a consciência não muda nada. Eu preciso decidir sair da minha zona de conforto, que não é nada confortável. Sair da zona de conforto não é nada confortável. Porque eu já estou ali fazendo as mesmas coisas todos os dias, com os mesmos hábitos. Então, o outro, se ele quiser, ele que se adapta
adapte a mim, eu não preciso me adaptar a ninguém. Então eu preciso sair dessa zona de conforto. E depois disso, eu preciso me responsabilizar pela mudança que eu quero. Eu joguei luz, eu tive consciência, beleza, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu descobri que foi minha mãe que pegou minha vida inteirinha lá no passado. Bom para você. E aí, o que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos culpar, porque quem não se responsabiliza, ele culpa. Sim ou não? Eu vou culpar, ou eu vou pegar o leme da minha vida e vou me responsabilizar de que agora esse leme está comigo. Que agora eu que preciso agir, eu que preciso ter as atitudes necessárias, buscar os conhecimentos necessários, treinar as habilidades necessárias e ter as atitudes necessárias para que eu possa viver o que eu quero. Quando eu falo em responsabilidade, eu não estou falando daquele deverismo, não. Eu estou falando da resposta que eu vou dar. Qual é a resposta que eu vou dar diante daquilo que tem na frente, o que se apresenta para mim? Que resposta que eu vou dar? E a partir disso, aí sim, se eu traçar um plano de ação, eu vou conseguir entender. Eu vou buscar entender sobre mim. Eu vou buscar entender sobre os temperamentos, estava conversando ali agora sobre isso, super importante. E a gente pode fazer uma analogia com os perfis comportamentais também. Então, por exemplo, um temperamento colérico, se a gente for fazer uma analogia com os perfis comportamentais, é o dominante. Como que esse temperamento toma decisão? Como vocês acham que um colérico e um dominante tomam decisão, gente? É rápido ou devagar? É um furacão, né? Ele toma decisão rápido. Então, o colérico, o dominante, ele vai lá e toma decisão rápida, tomar a decisão dele rápido, ele é focado em resultado. Ele quer ver resultado. Se a gente for ver os elementos da natureza, ele é fogo. E o fogo, se ele não tiver uma das competências de inteligência emocional, que é a adaptabilidade, a flexibilidade, o que ele faz? Sai queimando, destruindo tudo. Então, todos os temperamentos, eles precisam ter o quê? Inteligência emocional, para se adaptar, para flexibilizar, de acordo com o que o outro pede. Aí nós temos aí o fleumático, que é o fleumático, ele é o conforme, eu ainda aí. A gente foi cumprimentar, mas sou eu, né? Essa foi boa. O fleumático, ele é chamado de conforme, um perfil comportamental. Por que eu gosto de perfil comportamental? Porque ele vai dar nome para os temperamentos, porque tem uma ferramenta que faz análise, certo? Mas é a mesma coisa. Então, o fleumático ele conforme. O que é? Ele gosta de regras. Ele é focado em regras. Então, sabe aquela pessoa que você tem, assim, você sabe que ela gosta de regras, você sabe que ela precisa de todas as informações possíveis. No elemento dele, ele é água. Ele é água. Então, se ele fica ali na superfície, ele tem aquela preguicinha. Mas se ele se conhece, ele vai saber que em determinadas situações ele vai ter que se aprofundar mais. Ele vai ter que compreender mais. Então, ele vai precisar de novo da inteligência emocional. De qual competência? Adaptabilidade, flexibilidade. Tem mais também honestidade, ele precisa ser honesto, ele mesmo, todos os temperamentos vão precisar de integridade, de entender, de dar nome quando ele não está flexibilizando ou adaptando. Temos também o outro temperamento que é o melancólico. O perfil comportamental é o estável. Então é aquela pessoa mais ouvinte, ela ouve para ter empatia, ela não ouve só para ter empatia com você. Já o conforme ouve para analisar, analisa tudo. É aquele que chega e já vai e analisa. Já o melancólico não. Ele vai ouvir para ter empatia. É uma pessoa que extremamente tranquila, mas também ao mesmo tempo que ele é tranquilo, ele é muito conectado a pessoas e é uma pessoa que você, talvez assim, você fala as coisas para ele, fala, ele vai ouvindo, mas na hora que ele espana também, acabou.
Porque ele é terra. Terra, o elemento dele é terra. Então, se ele aprofunda demais, se ele se magoa demais, aí já era. Acabou, você perdeu ele. E por último, nós temos o sanguíneo, não menos importante, viu? Mas a gente tem o sanguíneo, que é o que é conectado com pessoas. Então, o sanguíneo é muito conectado com pessoas, extremamente comunicativo, extremamente expansivo. Só que ele é ar. E se ele não adaptar e não flexibilizar, é aquele fogo de palha. Vamos fazer um churrasco na minha casa hoje? Vamos! E amanhã você fica para ele, e o churrasco? Mãe, tem churrasco? Então, assim, ele é aquele fogo de palha, se ele não tiver adaptabilidade. Entendem que todos os temperamentos, todos os perfis comportamentais são importantes? E todos nós, assim como o pão nosso de cada dia, sabe o pão nosso de cada dia da oração que Jesus ensinou? É justamente isso. Quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo para Jesus o temperamento certo para lidar com cada situação. Então, eu posso ter um temperamento colérico, mas eu não preciso ser colérico sempre. Eu posso já usar a minha competência emocional, as minhas competências de inteligência emocional para eu me adaptar para o outro. Eu sei que ela é estável. Mas assim, eu vou conversar com ela, mas assim, ó. Mas não precisa. Eu não vou chegar assim, ô Rose! Rose, vamos ali, Rose, vai crescendo. Vamos lá resolver isso. Não, não vou conversar com a Rose assim. A linguagem da Rose é boa. Quando ele fala, não. Eu não posso falar assim, olha minha vida. Sim ou não, gente? Então, se a gente entender de perfil comportamental, é libertador para me conectar com o outro, para saber, para eu liderar, para eu saber qual recepcionista que eu posso pedir para ir lá dentro, qual que eu posso deixar lá fora, para eu me conectar com o meu paciente, sabe? Vou dar um brief, dá uma olhadinha lá no perfil do jeito. Acho que eu vou vestir tal roupa esse dia, porque eu vou me conectar, mas não é um problema, eu quero conexão, e aí eu vou me adaptar àquela pessoa. Agora, se eu ficar só na minha bolha, as pessoas que se adaptam a mim, gente, a gente vai ter muita dificuldade nesse relacionamento. Muita, porque até mesmo casamento, né? O marido, a mulher colérica, eu vou falar de mim, né? Mulher colérica, o marido melancólico. Hoje eu entendo que ele precisa de mais informações quando ele precisa tomar uma decisão. Antigamente era um problema lá em casa. Porque ele não tomava decisão rápida, eu queria que ele tomasse decisão para hoje, para ontem. Então agora não, agora eu passo todas as informações para ele. Precisa, é necessidade dele, precisa de todas as informações. E para mim não, a pessoa vai contar muito detalhe, eu falo assim, não pode por Deus, atalha. Não entra aqui, atalha, seja objetivo. Para você também tem que atalhar, não é? Não é porque assim, atalha. É que ele já me conhece, então eu já falo para atalhar, mas para pessoas, dependendo do perfil, ela precisa das informações, ela gosta de detalhes, ela precisa saber. Então, assim, isso é adaptabilidade. E por fim, para a gente poder encerrar, é fazer esse convite a quem realmente quer se aprofundar, quer se conhecer mais e passar a ter, a partir dessas competências pessoais, competências também sociais, que é a empatia, esse é um catalisador de mudanças na vida das pessoas, porque eu acredito, gente, olá, eu acredito muito, gente, na transformação do ser humano. Essa questão, o ser humano não tem jeito, não. Porque você duvidar que o ser humano não tem jeito é duvidar de Deus. E todo dia nasce uma criança atrás da outra, eu acredito que cada nascimento é a esperança que Deus tem na humanidade. Então nós temos jeito. Teve jeito para mim, teve jeito para todo mundo aqui. Então a gente acreditar que cada pessoa que vai vir aqui, nós vamos ser um catalisador de mudanças na vida dessa pessoa. A gente vai ser sal e luz na vida dessas pessoas que precisarem vir na tratar. E eu acredito muito nisso, porque a Viviane, desde o dia que ela falou da clínica para mim, ela falou de propósito.
E ali ela foi convidando pessoas para estarem com ela que estão alinhadas com o mesmo propósito da batalha. A gente vê que tem amigos, que tem pessoas que comungam dos mesmos valores, estão congruentes com os mesmos valores. E a partir disso, tem alguns profissionais que vão trabalhar aqui e tem amigos também que vão frequentar muito aqui. Aqui vai ser um lugar de bênção, profetizando. Amém. Amém. De bênção, de luz na vida dos profissionais que estavam aqui, que pisaram aqui. E vai fazer a diferença na vida das pessoas que vão buscar aqui. Muitas vezes, gente, as pessoas que vão pisar aqui não gostariam de estar aqui, mas vão precisar estar. E está tudo bem, porque aqui elas vão encontrar pessoas que vão trazer para elas a esperança que talvez um dia foi perdida, através do diagnóstico, alguma coisa. Então, agradeço a presença de vocês e se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Vamos bater mais uma salva de palmas, por favor. E agradecer muito, viu, Lilian? Muito obrigada por ter inaugurado esse espaço, né? E a gente acredita assim, a gente tem muita fé que muitas outras palestras vão acontecer, muita gente vai sair daqui como a gente vai sair hoje. Com bastante mais conhecimento, né? Com bastante paciência, não ficar pedindo a esposa para talhar. Não quer trazer confusão. Ela não quer trazer confusão. Pessoal, então, deixa eu pegar aqui para mim. Pegou. Nós vamos então sortear, nós temos algumas prendas. Nós vamos fazer o sorteio e depois a gente coloca o lanche, combinado? Combinado. Então vamos lá. Fernanda, você me ajuda? O Pedro vai ajudar? Então vem, doutor Pedro. Continua 40. Isso, vai colocar o sorteador. Primeiro que a gente vai sortear é um kit que a Suelen doou para a gente fazer o sorteio, que é lá da Suelen Crochês. Já é o presentinho pronto de Dia das Mães, tá? Então todo mundo pegou o papelzinho? Sim. Então vamos lá. Quando você colocar para sortear, se quiser virar para lá. Mas não faz contato. Não vai não? Está voltado. Não tem problema, não. Número 7. Aê! Parabéns, eu quero presente da mamãe. Tem que tirar a fotinha. Tem que tirar a fotinha. A nossa social, tem que tirar a fotinha. Sara tira com ele. Obrigado. Mais um kit então da Suelen. Depois a gente vai marcar a arroba dela lá no Instagram da clínica, aí vocês visitam. Ela tem esse projeto muito bonito, né? Do crochê. A gente vai dar uma força para ela. Pode lá? Número 3. Número 3. Ninguém? Próximo, então. Número 15.